Marina era uma menina com os pensamentos na lua e os pés no ar. Ela era conhecida como Marina Cabeça de Vento, porque era muito distraída. Pensava muito, mas não conseguia guardar seus pensamentos. De tão veloz que eles eram, às vezes não podia os segurar. Por vezes, Marina tentava falar, mas se perdia no caminhar de suas próprias falas e acabava por se confundir e tropeçar. Inseto, intenso, incenso, existência, dia, translação, rotação, economia, avareza, destreza, feitiço, noite. Desinteria, fuga, distração, alimento, quântico, paixão, poesia, Shakespeare, gritaria, vida, agonia, encarnação, Deus, lavar, Japão, filosofia, mão, semente, planta, biologia, tédio. Descoberta, Brasil, bruxaria, contágio, vício, ocupação, pandemia, teatro indígena, baixada, bicha, baixaria,
complexo, desigualdade, Nero, negro, fogo, rua, lua, nua, palco, luta, morte, flor. Marina guardava as palavras que aprendia em uma sacolinha de pano, pois assim poderia carregá-las consigo, senão as esquecia. Apesar de esquecer as palavras e até o que iria dizer, Marina amava as palavras, gostava das pronúncias e significados, dos sinônimos e das metáforas, de todas as figuras de linguagem, mas se confundia com elipse e eclipse. Marina também gostava muito de livros. Gostava de suas folhas, suas capas, seu cheiro, mas nunca conseguia terminar de lê-los, pois se distraía facilmente. Marina sempre tentou mudar, mas nunca conseguia se concentrar. Na escola era difícil para ela. Quando todos os seus amigos estavam concentrados, ela se perdia em letras, frases, células, orações, oráculos, continentes, tratados, tordesilhas, números, retas, figuras geométricas e etc. Isso muito angustiava Marina.
Parecia que carregava nas costas o peso de todos os livros do mundo que demorava a ler, pois quando começava uma frase, no meio do caminho se perdia. Levava quase 365 dias, um movimento de translação para ler todas as orações. Nos anos bissextos, carregava ainda mais peso. Sempre que a semana de provas da escola se aproximava, ela se obstinava a estudar por longas horas e se trancava em seu quarto. Mas ela, que se distraía com tudo, se perdia no caminho do tempo, que não via as horas passando. Quando se deu conta, já era tarde, mas mesmo assim tentou se concentrar. Primeiro era o tic-tac do relógio fazendo barulho. Depois o som do gato do vizinho que não parava de miar. Até um mosquito que pousava em sua testa não parava de incomodar. Agora começa a nossa história. Mais um capítulo de uma novela cheia de aventuras e intrigas, de momentos belos e tristes. Disse que lá, num lugar bem distante, havia uma menina que tinha asas grandes, mas que morria de medo de voar, porque ao seu redor as pessoas tinham pequeninas asas e só davam voos rasos. Ser ou não ser? Eis a questão.
Passados os segundos, os minutos e as horas, amanheceu. Marina então percebeu que havia clareado, mas ela não tinha quase nada estudado. Pegou sua sacolinha de palavras e saiu apressada. Marina, é a sua vez. Marina, cabeça de vento, 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 cabeça de vento, Marina, cabeça de vento, Marina, cabeça de vento, Marina, cabeça de vento. De repente, Marina procurou em sua sacolinha as palavras, mas se deu conta que havia perdido todas elas. Se distraiu
e todas as palavras sumiram, evaporaram. Como poderia perder as palavras? Ela esqueceu tudo o que havia estudado. Expressões numéricas, cálculos, raiz quadrada. Senhor cantador, você viu um saquinho perdido com muitas palavras? Não, eu não a vi, menina. Sem elas eu não sou nada. Nessa sacolinha hoje guardava. Não sei, não as vi mesmo. Bom, eu aprendi a guardar as minhas palavras em minhas canções, em meu violão. Senhorita Tris, por acaso você viu um saquinho de palavras? Sim, menina. Vi palavras correndo com o vento. Muitas delas. Não consegui agarrá-las. Preferi dançá-las. Senhorita bailarina, viu perdidas por aí algumas palavras? Não, bonita menina. Mas se eu perdesse as palavras, procuraria em textos e livros dos grandes poetas e autores. Depois, as decoraria, as interpretaria para nunca mais esquecer, num trágico e cômico solilóquio. Moço, o que você faz? O moço não a respondeu. Parecia não escutar, mas levantou uma pequena boneca. Mesmo assim, Marina o agradeceu e seguiu. Marina, minha filha, a comida já está quase pronta. Marina, vocês estão me ouvindo? Tá pensando na morte da bezerra, menina? Não quero, mamãe, não tô com fome. E agora, o que farei para encontrar as palavras? Marina então descobriu o que fazer no mundo. Deixou o lápis e o pincel à mão serem levados pelas cores de sua imaginação. Descobriu que as histórias nem sempre são feitas e contadas apenas com palavras. Marina virou uma grande ilustradora da vida, dando asas a seus sonhos, às borboletas e aos devaneios.
vidro ainda mora um menino, não sabe mais quem é, quem é, quem é. Você mudou e tudo mudou e vai mudar. E quem ficou pra recomeçar? Não importa mais assim, por não saber, não se importar, longe vai. Por detrás do vidro ainda moram inquilinos, não importa mais quem é, quem é, quem é. Você mudou e tudo mudou e vai mudar. E quem ficou pra recomeçar? Ela mudou e tudo mudou e vai mudar. E quem ficou pra recomeçar? Tá gravando? Sim, tá gravando já. Tá escuro? Não, sua mão não Dá tá. pra ver bem? Dá pra ver sua mão. Deixa eu voltar um pouquinho. Isso aí. Escolhida piscando. Foi. Isso. Legal.